Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes, pois vós ainda não resististes até o sangue contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleça quando fores repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não o castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos sois feitos participantes, então sois bastardos, e não mais filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como lhes bem parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas seja curado. Segui, portanto, a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá ao Senhor. Amém. Mais uma vez, uma breve palavra de oração. Incline sua cabecinha. Paizinho, obrigado. Tua palavra tão bela, tão poderosa. Permita que o Teu Espírito Santo ensine ao meu coração, bem como ao coração de todas as pessoas que aqui estão e aquelas que estão conectadas conosco através da internet. Os abençoe agora e no futuro. Assim eu lhes peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já vos anunciei, o desejo do nosso coração no Senhor é sempre desenvolver falas e entendimentos bíblicos que nos façam prosperar na fé, que nos conduzam a desenvolver uma fé vibrante, pujante, cada vez mais firme, cada vez mais pronta e cada vez mais associada a Deus. E por que digo cada vez mais associada a Deus? Justamente porque vivemos dias em que a fé está se associando a todo tipo de crença. E, algumas vezes, essas associações a grandes tipos de crenças deixam de lado a verdadeira razão da fé, o crer no Cristo e no que o Cristo fez. Vivemos dias em que o Evangelho tem tido várias vertentes ou variações ou correntes meramente humanas que, ao invés de elucidar o entendimento das pessoas, tem levado milhões de pessoas ao engano e à frustração de sua vida, enquanto que na dependência de Deus pela fé. Vivemos em dias onde as pessoas, de um modo geral, estão como que estacionando o seu nível de fé. É por essa razão que, de tempo em tempo, é necessário voltarmos à base de nossa sustentabilidade
e desenvolvermos práticas constantes para que a fé não esmoreça, e ao contrário, mas para que ela desenvolva, e ela aumente, ela cresça. E existem uma porção de perguntas dentro desse conceito que precisam ser trabalhados de tempo em tempo, até para que seja renovada em nossa lembrança o que já aprendemos no passado e o que fizemos de prática com esse aprendizado. Perceba que o mundo tenta, de alguma maneira, fazer desvanecer aquilo que foi gerado em nós de entendimento. E não poucas vezes vos disse que o que leva o mundo a ser escravo de todas as coisas do qual sofre, o que leva os homens a viverem debaixo da opressão maligna, debaixo de todas as dores, acorrentados pelos sistemas de governo e de domínio do mundo, é justamente a falta de entendimento e compreensão da palavra de Deus. É Jesus que ensina isso lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, os versículos 13, 14 até o 17. Ele leva-nos a compreender que as pessoas têm dificuldade de entender a palavra. E por não entenderem a palavra, não compreenderem a palavra, não conseguem aplicá-la na sua vida. E por não conseguirem aplicá-la na sua vida, é bem verdade que a gente tem que abrir um parênteses para dizer que esse não entendimento, que essa escuridão da compreensão, de que essa ignorância gerada dentro do ser humano pela inobservância da palavra de Deus e por não ser iluminados por ela, algumas vezes se dá justamente pelo inimigo escurecer o nosso entendimento. Outras vezes se dá pelo inimigo nos distrair, impedindo que a gente consiga captar a palavra. Outras vezes se dá porque o inimigo consegue colocar em nosso coração outras fontes, ou outras razões, ou outras coisas que levam os nossos olhos a observar muito mais o externo do que o interno, muito mais o passageiro do que o eterno, muito mais o que é de Deus, do que é do diabo, do que o que é de Deus. Fecha parênteses, portanto, que a escuridão não é proveniente apenas do homem em si, mas tem os fatores espirituais que o ajudam também a viverem na escravidão. É por isso que, se você for lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta, que a nossa batalha, que a nossa ardente batalha não é contra a carne ou contra as coisas físicas, mas que as nossas armas e a nossa milícia, e que o nosso esforço, e que a nossa batalha são contra as forças espirituais, são contra a forma como que o inimigo trava essa batalha e captura a mente com sutilezas, com sofismas, com ideias erradas, com contrapontos, com paralelismo, isto é, com outras vertentes do Evangelho, para tirar o povo da verdadeira razão do crer no Cristo, gerando, portanto, a falta de entendimento, a falta de compreensão. E como disse Jesus, se não compreender o Evangelho, não há cura. Se não compreender a palavra, ela não se manifesta. Se não entender o significado do Evangelho, ele não é vivo em nós. Embora o próprio autor aos Hebreus afirma de maneira poderosa de que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada afiada de 2 gumes, mais penetrante, mais profunda, mais intensa, mais viva, tão poderosa que ela é capaz de ir na divisão de juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ele está falando de toda a conjuntura da palavra, ele está falando desde o Gênesis ao Apocalipse, que tudo aquilo que a humanidade precisa para desenvolver, para aprender, para crescer, para sarar, para se libertar, está já revelado nessa palavra. Não precisa de outra corrente, não precisa de outra veia, não precisa de outro ensino, não precisa de outro livro, não precisa de outra verdade. Essa é a única e poderosa verdade que liberta, que purifica, que transforma, que ajuda. Eu tenho dito de maneira pública que vivemos a era e a época do desenvolvimento humano, isto é, cada vez mais aparecem pessoas treinando pessoas, sejam consultores, sejam coaches, sejam mentores, cada vez mais investindo no potencial humano.
Só que nenhum desses investimentos de mentoria, de treinamento, de capacitação transforma o ser humano. Apenas esse movimento, apenas essa palavra, apenas o que está aqui dentro é capaz de mudar o ser humano. Todas as outras coisas te empurram a partir do que você tem aí dentro. Mas esta palavra nos transforma o que tem aqui dentro. É por isso que o salmista diz no Salmo 119 e o verso 105 de que ela possui dois focos de iluminação em nossa vida, tanto para os meus pés quanto para os meus olhos, tanto para onde eu vou pisar, tanto quanto eu posso ver mais ao longe. Ela é lâmpada para os meus pés, mas ela é também luz para o meu caminho. Então eu posso me pautar por completo na palavra, eu posso buscar nela todo o entendimento, e quando eu entender ela, quando eu compreender o Evangelho, ele passa a ser vital, impactante, poderoso e atuante na minha vida. Que do contrário, é apenas um mecanismo religioso. E quer saber? Quantas pessoas que você conhece, que já leram a palavra 1, 2, 3 ou 4 vezes, mas a sua vida continua a mesma? Quantas pessoas que você já viu, até pregadores, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas o seu trágico caminho é de derrotas, porque suas pegadas são de carnalidade, se não de vida transformadas. Quantos cristãos você conhece que passou a vida inteira na igreja, tem um perfil que você olha de longe e diz, só pode ser crente, de frente, mas quando ele passa e você olha os passos, você diz, não pode ser crente. Quantos que vindo ao longe você diz, opa, vestido de crente, jeitão de crente, cabelo de crente, calça de crente, chinelo de crente. Então ele passa por você e você olha ficando as pegadas e você diz, não pode ser de crente, não pode ser de crente, não pode ser de crente. E você vai ver algumas vezes está até assim. Vai trabalhar assim, vem para a igreja assim, ou assim, com muito temor, símbolo de piedade. Eu fui ensinado assim, carrega a Bíblia assim, com postura, símbolo de piedade, sabe, santidade. Oh, até a voz muda, sabe, Heitor? Tudo muda, porém, por dentro não muda, porque eu posso ler essa palavra 10 vezes, e não compreendê-la não significa nada, é apenas um livro. Mas se eu ler essa palavra dizendo, Senhor, é a tua palavra, eu quero aprendê-la. Não é você que aprende, é o Espírito que ensina. Não é a gente que compreende ela, é ela que se revela a nós. Não é a sabedoria humana que interpreta a palavra, é a palavra que interpreta o homem. Por isso eu posso escrever 10.000 livros acerca dessa palavra, mas nenhum dos 10.000 livros vai mudar as pessoas. Mas quando as pessoas se depararem com o espelho dessa palavra, ela é viva e eficaz. Então ela se revela ao coração do homem. É ela que confronta o homem com os seus pecados. É ela que nos leva à compreensão de quem somos e o que precisamos ser. É dentro dessa dinâmica do mundo que rápido demais e cheio de mudanças, que o diabo tem conseguido nos travar no entendimento ainda mais do que fazia. Percebam que é por isso que ele é chamado de príncipe das trevas. É como se o império dele fosse fundamentado na ignorância, na escuridão, pela falta do saber das pessoas. E é exatamente assim que ele fez ao longo de milênios, por quase 1,5 milênio. Ele travou o entendimento das pessoas, conseguindo bloquear o acesso a elas, a esta palavra. Há poucos dias alguém colocou uma imagem de John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês e foi queimado vivo, porque cometeu esse crime de levar essa palavra para as pessoas.
Eu apanhei no rosto, no lombo e sem água, dentro de uma cadeia no Marrocos, por causa de estar portando, simplesmente portando a palavra. Porque a ideia do diabo é cercear pessoas, é impedir que elas tenham acesso, porque sabe que não depende do entendimento dela, depende do quanto o Espírito revela. É como a história daquele pastor tibetano, do qual ajudávamos, que recebeu o entendimento da palavra pelo próprio Deus. Leram para ele o texto, e a palavra se revelou dentro dele. Ela é viva e eficaz, poderosa. Perceba que é por conta disso, do não entendimento da palavra, que o mundo está imergido no caos, na circunstância difícil, no aprisionamento das mentes, nas pessoas dependendo cada vez mais dos homens e menos de Deus, cada vez mais agarrados aos seus próprios conceitos, suas próprias ideologias, suas próprias ideias. E portanto é necessário um reavivamento de fé, é necessário como que dar um novo mergulho de tempo em tempo. É por isso que o conselho bíblico é que devamos meditar na palavra todos os dias. Medita nela todo dia. Repousa a sua alma sobre a palavra todo dia. É comum nos alimentarmos fisicamente 2, 3, 4 vezes ao dia, quando muito. Claro que tem alguns que alimentam 8 vezes ao dia, quando pouco. Enfim, mas é normal chegarmos à média de 3 ou 4 vezes ao dia, não é? É o normal. O corpo. E a alma, que é mais importante do que o corpo. Porque é ela que libera a vida sobre o corpo. É ela que determina a saúde sobre o corpo. É ela que determina minhas emoções, é ela que determina meu controle espiritual, é ela que determina meu equilíbrio, é ela que determina como vai ser o meu dia. Do que eu alimento a alma? Há poucos dias atrás eu fui orar por uma pessoa perturbada, crente, mal dormia à noite, angustiada, perturbada, vazia. E no meio da prosa, depois de orar e tal, então eu descobri que eles amam passar horas da noite assistindo sessões fantasmas, filmes de terror e pânico, alimentando a sua alma das inserções do maligno, de morte, de demônios. Como é que espera que a alma responda? No mundo dominado por Satanás, é sábio aquele que rejeita os seus pratos. Sendo que diante de nós temos um manjar tão belo, tão gracioso, tão puro. E que talvez alguém diga: poxa, não dá tempo, Alexandre, de eu ler a palavra todo dia. Tenho que trabalhar, é difícil ler todo dia. É difícil ficar sem tomar café todo dia. É difícil ficar sem almoçar todo dia. Custaria tirar um tempo diário e ler, ainda que seja alguns trechos bíblicos, com tantos mecanismos, métodos que a gente tem, de leituras metódicas. Inclusive algumas bíblias, a minha não tem aqui, mas algumas bíblias trazem até o programa de leitura. Você já pensou se eu tivesse a ousadia de tantos quantos estão aqui no templo, quanto você que está em casa, e vós tivesseis também a verdade de levantar as mãos como confirmando ou não, e perguntasse quem aqui já leu a Bíblia de capa a capa uma vez só na sua vida de crente? Às vezes a gente não faz, sabe por quê? Para não envergonhar.
Porque não poucas vezes eu envergonhei as pessoas e envergonhei a mim mesmo. Porque a quantidade de pessoas que tem coragem de se debruçar nessa palavra é mínima. Tem crentes, pastores, líderes de 10, 20, 30 anos que nunca leram a Bíblia inteira. Nunca. E alguém pode me perguntar: pastor, mas significa que eu ler a Bíblia inteira? O senhor acabou de dizer que ler por ler não significa nada. Eu digo, é verdade. Mas o fato de eu me debruçar sobre essa desculpa me faz também não debruçar sobre o prisma de que ela se revele a mim. É por isso que o salmista diz: feliz é o homem que não se assenta, ou que não anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é o homem. Então aí você sabe por que o mundo é infeliz. Feliz é o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas feliz é o ser humano que medita dia e noite. Você consegue crer nisso? Se isso é verdade, se essa palavra é verdadeira, então ela tem que mudar algumas coisas aqui dentro. É por isso que de tempo em tempo a gente tem que remexer o baú interno, sabe? Revirar todas as coisas, e você vai perceber que lá dentro do seu baú tem tanta coisa desnecessária que você não usa mais, que alguém até colocou e você nem sabia que estava ali, ocupando espaço de uma coisa importante. E você vai descobrir também que tem um monte de coisa importante que você esqueceu que tinha, e já teve problemas porque esqueceu. Eu sei que é uma situação difícil, mas já aconteceu alguma vez você do nada pegar uma blusa no dia de frio e descobrir que tem 50 pila no bolso? Já aconteceu com você? Alguém aqui já aconteceu? Comigo já umas partes de vez. Não é uma situação legal? Não é legal? Isso é interessante, que é até intuitivo. Você encontrou em um bolso, você vai olhar no outro. Você acha que vai ter mais. Não é verdade? Isso é um fato. O mesmo devia acontecer conosco enquanto que palavra de Deus. De tempo em tempo você vai olhar para ela e você vai perceber que esqueceu alguma coisa, que encontrou alguma coisa nela que há muito tempo você não tinha mais, que há muito tempo não avivava você mais. Então agora o Senhor me leva a essa ideia de os convidar nesse retorno ao templo, ainda que 30%, a revivermos os nossos conceitos de fé, a buscarmos as nossas raízes, a encontrar onde é que está fincada, firmada o sustentáculo de nossa fé. Como é que a gente vai se ver de agora para frente? E objetivando esse alvo, de nos reanimar, de nos reavivar, levou-me o Espírito Santo a olhar para esse texto, e é bem verdade, que vai ser uma série de cultos assim. Quantos eu não sei, mas eu afirmei aqui a voz no início: nós iremos aprender a moeda do reino. Eu não vou falar de economia, não vou falar da moeda do templo, nem de argumentos históricos financeiros ao longo da era medieval, nada disso. Eu quero vos falar da verdadeira moeda do reino, a moeda que já nos foi dada, a moeda que já nos foi garantida, a moeda que é possível com ela adquirir tudo, a moeda que nos foi facultada por um simples meio injetado pelo próprio Deus dentro de nós. Essa moeda nada mais é do que a fé. A fé é a moeda do reino, é a única coisa, é a única chave, é o único elemento necessário, pastor Paulo, para que a gente alcance, tenha, consiga, absorva os valores do reino. É a única. Fora isso, nada é possível. Mas eu queria que você se dirigisse a quem está pertinho de ti, aí em casa também, se for possível. Então diga para esse querido, essa querida, diga: disse o Senhor Jesus
Eu acho que vocês podem sim falar um pouquinho mais altinho, só um tiquinhozinho assim. Diga, disse o Senhor Jesus que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem? Tudo. Ele não colocou restrições, ele não colocou distância, ele não colocou isolamentos, ele não colocou regras, ele não colocou espaçamentos, ele disse tudo é possível, tudo, 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 tudo. Se nós pudéssemos agora antecipar todo esse contexto e trabalharmos apenas essas palavras, tudo, e depois o possível, e depois o que crê, você veria já de maneira imediata que já foi ofertado a nós, como que, por exemplo, você ir no melhor shopping dessa cidade, e ao chegar na porta do shopping dessa cidade, você olhar na sua mão que você tem um cartão de crédito ilimitado. Ele não é um black, não, ele é um azul do céu. Black é no céu, blue, né? Aí você está com aquele cartãozinho ilimitado, já pensou que coisa mais linda? E quando você passa aquele cartão ilimitado, você naturalmente vai se preocupar, porque a gente é assim, pobre é assim, quando recebe alguma coisa, sempre fica preocupado que vai ter que pagar, mesmo que aquilo lá está na tua mão, que já foi recebido, irmão. Você fica pensando, será que o cara não vai querer de volta? Será que o cara não vai querer cobrar de volta? Ninguém dá nada de graça para ninguém. Então, sabe, só Jesus que abençoa sem esperar nada de volta. Mas a gente sempre fica desconfiado. Então perceba que é como se tivesse esse cartão de crédito na mão e pudéssemos então receber a orientação do porteiro do shopping, e ele olha o teu cartão e diz, olha, o senhor tem liberdade de comprar tudo o que o senhor quiser, em todas as lojas que o senhor quiser ir, tanto que o senhor quiser, e você vai dizer, mas e a quantia, o limite? Não, é ilimitado. Mas quem vai pagar a conta? Aí ele vai dizer, está escrito aqui, ó, a conta já está paga. A única coisa que eu preciso ter é o cartão de crédito. Essa é a moeda. A moeda do reino já foi paga. Ela já está garantida. Agora eu só preciso tê-la. Então como eu posso ter essa moeda? Esse é um grande desafio. Como é que eu posso possuir a moeda do reino para possuir os valores do reino? Quanto aos valores, ao longo dessa série, você é que vai definir quais são os seus valores. Para algum, os tesouros do reino é vida próspera. Para outro, os tesouros do reino é uma paz profunda. Para outros, o tesouro do reino é uma restauração de seu casamento. Para outros, o tesouro do reino é a saúde que vem sobre o corpo de alguém enfermo. Para outros, o tesouro do reino é uma porção de almas salvas. Para outro, o tesouro do reino é uma porta de emprego que se abre, enfim. Qual é o tipo de tesouro vai depender daquilo em que eu entendo como prioridade. Mas como é que eu posso ter essa moeda para absorver esse tesouro? É uma boa pergunta e a gente vai ter que resolver isso ao longo dessas séries. Mas para isso, eu só quero te levar nesse único pensamento aqui esta noite. Até porque as horas não me permitem ir mais. Dentro dessa perspectiva do mundo de fé, da fé que Deus nos construiu, da fé que Ele nos ofertou a ter, temos vivido como que um cerceamento dessa fé através de inúmeras promessas falsas e mentirosas, de um mundo melhor, de uma paz superior, de uma tranquilidade maior, de uma prosperidade infinita, de um sossego poderoso, de uma vida que todos querem ter, sem que faça uso da fé. Há um falso ensino de que a verdadeira fé é aquela que não te dá nenhuma razão ou nenhum sequer, eu diria, conteúdo de sofrimento. Uma fé que preconiza na sua vida dizendo, se você tem fé, você não sofre. Se você crê, você sempre vai dar tudo certo. Se você tiver a fé de Deus, se você tiver a fé do reino, sua vida tem que dar certo a vida inteira. Seu carro não pode furar o pneu, seu filho não pode apodrecer o dente, o arroz teu não pode queimar, a tua água não pode ser cortada, o teu chuveiro não pode queimar resistência, enfim, o teu carro não pode quebrar, a tua horta não pode ter bicho, a tua palmeira não pode ter lagarta, enfim.
A fé que se prega hoje são dois extremos. O extremo do tudo precisa ser perfeito para aquele que tem fé, e o extremo, que é o outro lado, que nada funciona através da fé. Que tudo é racional, tudo é humano, tudo é metodicamente terreno. Então é esse eixo que a gente precisa descobrir onde é que a gente está e encontrar o equilíbrio dele. Porque a fé racional, pastor, ela não destrói a fé espiritual. E a fé espiritual, ela não destrói uma fé racional. Mas ambas caminham juntas e me ensinam o verdadeiro caminho da fé do reino de Deus. E eu quero começar essa série deixando apenas esse texto ao seu coração. Essa fala, curta, bem verdade, mas que certamente abrirá um leque de perguntas e entendimentos em sua alma de agora em diante. Perceba o que esse autor cheio do Espírito Santo deixa dentro de nós. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia. O que esse autor está chamando a nossa atenção e o que isso tem a ver com a fé? Ele está dizendo que vivemos em um mundo que precisa ser vivido pela fé ou pela racionalidade. Ele está dizendo que a gente precisa viver num mundo cujos polos precisam ser definidos. Ele está dizendo de que somos seres racionais, mas como racionais precisamos ter uma fé equilibrada. Ele está dizendo que no mundo de seres irracionais e que agem como animais, é preciso ter uma fé racional, equilibrada, porém espiritual. Ele está dizendo que vivemos um mundo onde as pessoas à nossa volta, irracionais ou racionais, como queiram dizer, estão com os olhos fitos tentando observar exatamente qual é o tipo de atitude que estamos tendo mediante a fé que a gente afirma ter. Ele está dizendo que é preciso observar e viver num mundo onde a nossa fé seja muito mais do que apenas a verbalização das nossas palavras ou o argumento pífio de nosso credo, que precisa ser determinante por aquilo que a gente deixa como rastro. Porque testemunhas não é aqueles que olham por dentro, mas é aqueles que olham por fora. Testemunhas são aqueles que caminham ao nosso lado, que nos seguem, que nos vê, e são, portanto, testemunhas do quê? Das nossas obras e atitudes. É, portanto, necessário uma fé racional, espiritual, poderosa, vibrante, para ensinar essas testemunhas o verdadeiro evangelho do qual o Cristo nos ensinou. É esse desafio que eu quero lançar a vocês. O desafio de descobrir a fé que nos ensina a caminhar no mundo injusto, em um mundo cheio de problemas, em um mundo que nos cobra o dia inteiro. Ele diz, porque estamos rodeados de uma nuvem imensa de testemunhas. E essas testemunhas são vários os aspectos, Vanilton. São as testemunhas que irão te acusar. São as testemunhas que irão te defender. São as testemunhas que vão ficar neutras. São as testemunhas que simplesmente vão olhar e chacoalhar a cabeça. E no universo de todas elas, são poucas aquelas que abrirão as suas bocas santas para dizer o quanto você tem sido bom e santo. Mas no universo dessa racionalidade, são muitas aquelas que levantarão as suas cabeças e abrirão as suas bocas para anunciar os seus feitos, inclusive aqueles que não são seus feitos. Então agora vem o autor e nos ensina, é nesse mundo que você precisa ter fé. E que tipo de fé eu posso ter e preciso ter para esse mundo? Termino minha fala dizendo, Edson, que eu preciso ter a fé copiada, extraída, baseada, firmada, fixada em quem eu estou seguindo. Em quem eu estou seguindo. A ideia do autor é, você está rodeado de uma imensa nuvem de testemunhas, mas você está caminhando. As testemunhas estão olhando os seus passos, as suas pegadas, e você está caminhando de acordo com a direção que os seus olhos descansam. É também os seus passos. De onde ou para onde os seus olhos estão olhando. É exatamente como uma impressora.
como um rolo de uma impressora. Ele vai passando e vai deixando impresso. E é exatamente isso que o autor está dizendo para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Repito, é olhando para Ele, e à medida que eu olho para Ele, a cópia que eu extraio dele, a imagem que eu extraio dele, a lição que eu extraio dele, a mensagem que eu extraio dele, passa por mim, transforma em mim. E as minhas obras, que vão sendo as impressões deixadas para as testemunhas, certamente glorificarão o nome daquele que eu estou seguindo. É nesse nível de fé que ele quer começar o diálogo. É esse nível de fé que o autor quer nos convidar para o confronto. Que tipo de fé a gente está alimentando? Para onde a gente está olhando? Onde os seus olhos têm buscado alimentar a tua alma? O salmista, no Salmo 99, ele diz... Aliás, no Salmo 101, ele diz: coisas más não porei perante os meus olhos. Porque ele sabe que isso vai alimentar a sua alma. É diante disso que o meu coração apega a esse texto bíblico e me convida a olhar mais rápido, mais firme, mais pujante para Jesus. Porque se eu olhar para o Vanilton, eu posso me decepcionar. Se o Vanilton olhar para mim, com certeza vai se decepcionar. Se os meus olhos descansarem seguindo o pastor Paulo, talvez eu vou me decepcionar. Mas se o pastor Paulo descansar os seus olhos seguindo a mim, com certeza ele vai se decepcionar. Mas se nós dois estivermos rumando o mesmo destino, e os nossos olhos estiverem firmados, olhando somente para Jesus, com certeza não iremos nos decepcionar. E com certeza aquilo que vem de Jesus fará com que as testemunhas à nossa volta, se não olharem para nós, o mínimo glorificarão a Jesus. É esse nível de fé que o Senhor está nos convidando para viver. A fé que dá glória a Deus quando é corrigido. A fé que dá glória a Deus quando a luta vem. A fé que dá glória a Deus quando está correndo no parque, fazendo os exercícios diários. Mas a fé, andando num leito de dor, sem saber de onde vem a dor que castiga seu corpo. A fé que se deleita num banquete com vários tipos de alimentos que sacia o seu corpo. Mas a fé que chora diante de uma mesa cujo prato está limpo, a prateleira vazia e sem saldo na conta para buscar qualquer ajuda, mas está glorificando a Deus. A fé que se alegra com o elogio, que faz com que sua alma jubile e se eleve mediante uma palavra abençoadora. Mas é a fé que quando uma palavra confrontadora machuca-lhe a alma e as lágrimas descem, essa mesma fé que faz você olhar para cima e dizer: do homem eu posso esperar tudo isso, mas eu estou olhando firmemente para Jesus, o autor da minha fé. Mas se eu firmar a minha fé, quem foi o autor? Então eu estou fadado ao fracasso, não por ele, por onde eu depositei a minha crença. Portanto, eu quero convidar você a mergulhar comigo nesta série. É bem verdade que esse tempo de introdução é um convite, é isso mesmo. Mas é um convite que já te provoca uma pergunta: queres viver essa fé dinâmica de Jesus? Queres ultrapassar esse limite do é possível para o tudo é possível? Quer sair dessa pergunta, será isso possível? E ir para essa afirmação, tudo isso é possível. Precisamos simplesmente compreender a palavra. Então eu convido você que está em casa, você que está aqui, a não perder nenhuma das noites. E se perder, vá na internet, no canal da R100 e busque.
porque certamente coisas que você já ouviu irá ouvir de novo, mas certamente coisas que você nunca viu, você vai ver aqui nessa palavra. Eu quero desafiar você a isso, mas também quero te fazer um novo desafio, e eu quero convidar você a estar em pé. E o desafio que lhes faço essa noite é lhes provocar. Lhes provocar. Provocar como, pastor? Eu queria que você fechasse os seus olhinhos, por favor. Se você em casa quiser também seguir essa orientação, pode fazê-lo, com seus olhinhos fechados. Imagine, portanto, você dentro de um pequeno barco pesqueiro. Não uma lancha, um barco, a remo ou a vela, ou como você imaginar. Onde você está, esse barquinho está sendo jogado de um lado para o outro, porque um vento muito forte tem feito com que o lugar, o rio, ou o barco, ou o mar que você está com as ondas altas e volumosas. Você percebe que a chuva engrossa, e o barco vai ficando cheio de água, e o seu desespero aumenta, porque você não tem aonde se apegar. É escuro, o seu farolete acabou, a energia. Então tudo que você tem no barco agora são as luzes cortantes no céu, cujos relâmpagos iluminam por alguns milésimos de segundos. O suficiente para você ver o terror da tempestade. O suficiente para você ver a fúria do mar ou do rio. O suficiente para o seu medo aumentar. Então dentro de você, você pergunta: será possível viver? Será que escaparei dessa? Será que conseguirei nadar até a margem? Será que o barco vai aguentar? Então de repente você ouve uma voz em meio à escuridão e confunde-se pensando ser um trovão, mas essa voz repete outra vez, como que alguém estivesse parado sobre as águas, mesmo que fosse em uma ilhota. Então, ouvindo essa voz, você atentamente olha e, quem sabe, assustado, a voz te diz: pule na água e corra. Pule e corra. Venha até o seco. E você sabe que você está no meio do rio ou do mar, e que aquilo parece ser uma loucura insana de sua mente. Então meu desafio para você essa noite no Senhor é: que resposta dará a você mesmo? Arrisca ou se agarra ao barco? Segue a voz ou se agarra ao medo? Segue a orientação da voz ou se agarra à sua última esperança no barco? A fé agora é o seu remo. Talvez você ousaria e diria: pastor, eu acho que eu vou pular na água. Então o seu acho te garante afundar. Quando você disser a si mesmo: eu acho que eu vou caminhar, então você começou a afundar. Mas quando você no barco olhar para tudo isso e dizer: eu vou andar, eu não acho, eu vou. Eu não acho que eu vou viver, eu não acho que eu vou passar por essa, eu não acho que eu vou vencer mais essa prova, eu não acho que eu vou vencer mais essa luta. Eu sei que já venci, porque a voz é inconfundível. A voz dessa palavra é inconfundível. A voz do Verbo vivo é inconfundível. E ele diz: venha, pois tudo é possível ao que crê. Então meu desafio a você hoje é agir pela fé.
é fazer pela fé. Agir pela fé. Tenha coragem. Tenha coragem e ousadia. Ouça a voz do Senhor te convidando a romper as ondas e o vento. Sim, ir em direção a Ele, pois Ele ilumina os seus passos. Ele guia o seu caminho. Eu quero orar por você essa noite sobre esse prisma, mas te convidando a romper, a ter a primeira atitude de fé. A primeira. Age pela fé. Age pela fé. Pela fé. Jesus. Deixa eu te contar uma coisa pela fé. Olha para mim aqui. E você vai orar comigo com mais fé. Ontem à noite eu recebi uma ligação de um amigo cuja esposa está muito doente e precisa fazer uma cirurgia. E ele, com a pandemia, não conseguiu recursos. Trabalha com missões. Muito difícil. Então ele decidiu ligar para alguns amigos e pedir ajuda. Eu fui o segundo que ele ligou. O primeiro, que era o seu próprio pastor, não pôde lhe ajudar. Não com a quantia que precisava. Então ele me ligou e chorei, orei com ele. Não era uma quantia muito grande, mas para mim é. Então, quando eu ia desligar o telefone, me deu uma vontade, um desejo de ajudá-lo. Mas eu consultei o meu coração e eu vi que eu não tenho recurso. Não tinha recurso. Fazer o bem quando você não tem é difícil. Então, quando eu desliguei, aquilo ferveu dentro de mim, tornei a ligar para ele. E disse: varão, como eu não sei, mas eu vou te ajudar pelo cartão de crédito. Vou fazer uma oferta para ti pelo cartão de crédito. O mecanismo de passar o cartão, e é outra cidade, então, que esses negocinhos que mandam aí, esses links, não deu. Consultei o pastor Flávio, me ajudou a resolver. Eu nem sei se deu certo ainda. Se já passamos. Se já deu. Mas antes de eu vir para cá, eu utilizei um daqueles links e lá confirmou que passou. Eu ainda não sei porque eu vou ligar para ele quando eu chegar. Mas quando eu, antes de sair da igreja, de casa para vir para cá, passei numa reunião e eu vi uma mensagenzinha do banco no meu celular. E, misteriosamente, alguém me mandou uma oferta no mesmo valor, agora há pouco. Entende isso? Pule na água. Pule na água. O que está te segurando aí dentro? O medo? A indecisão? A dúvida? Pula na água. Até quando duvidarás da voz que te guia? Não és guiado pelo que o homem diz, mas pelo que essa palavra diz. Se ela diz que você está curado, você está curado. Se a Bíblia diz que Ele te levantou, Ele te levantou. Se ela diz que Ele te perdoou, Ele te perdoou. Por que duvidas? Eu quero orar por você, não vou te chamar para vir à frente, mas eu vou deixar facultado. O teu coração é que determina. Só vou pedir que você incline sua cabecinha. É hora de você colocar diante do altar o seu achismo, a sua dúvida.
Coloca a dúvida diante dele, diz: Senhor, eu duvidei, eu estou duvidando agora, mas eu quero vencer isso. Paizinho querido, eu sei que essa é uma matéria muito difícil de lidar, Senhor. Eu sei que é uma matéria trabalhosa, porque ao mesmo dia que nós estamos cheios de fé, ao amanhecer parece que a fé já foi embora. Tem dia, Senhor, que a gente está pronto para andar sob o fogo, mas tem outro dia que a gente está com medo do sol. Tem dias que a gente faz com que Isaías 43, Senhor, se torne tão vibrante dentro de nós, que a chama não arderá em mim, e nem as águas me submergirão. Mas quando eu olho para a realidade, então eu me assusto. Eu sei que eu estou orando juntamente com muitas pessoas em casa que igualmente se assustam porque são humanos, Pai. Eu sei que às vezes somos atraídos por tantas novidades do mundo que nos fazem olhar tudo menos para Jesus. Então a nossa dúvida cresce. E Jesus disse que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por isso, Pai, não poucas famílias têm perdido seus entes queridos porque não conseguem crer. Não poucos crentes têm sofrido muito porque não conseguem crer. E é tudo possível ao que crê, Senhor. Então eu quero ser essa luz para todas essas testemunhas, não de palavras, mas daquilo que eu creio. Assim eu creio, quero, Senhor, e gostaria que cada pessoa que me ouve esta noite também pudesse crer. Crer e não duvidar. Porque como, pois, duvidaremos de Ti, Senhor? És o Deus Todo-Poderoso. Se for possível, Paizinho, toma nas nossas mãos e nos faz andar sobre as águas como fizeste com Pedro. Talvez a gente não consiga sair do barco agora, Senhor, mas nos ensina a confiar em Tua orientação, nos ensina a confiar em Tua palavra, nos ensina a confiar naquilo que o Senhor nos diz, nos ensina, Pai. Espírito Santo, revela a Tua palavra ao coração da igreja, para que ela creia. Tudo aquilo que nos mostraste, Senhor, de um futuro cheio de almas, ajude a crer. Leva-nos a dimensões, Senhor, do impossível. Ensina-nos a olhar mais longe, a ver o que o Senhor vê. Oh, meigo Espírito, destrói a nossa dúvida agora. Destrói a nossa incredulidade. Destrói, Senhor. E invade o nosso coração com a Tua palavra. E firma ela aqui dentro, para que juntos possamos vencer e vencer pela fé. No nome de Jesus o Cristo. Em nome de Jesus o Cristo. Você que está aqui, você que está em casa, vem comigo e cante assim.